Bom dia, tarde ou noite. Estou fazendo esse vídeo rapidamente aqui para tentar demonstrar de uma forma mais detalhada, mais completa possível, o que seria necessário para rodar o jogo que eu estou desenvolvendo, do quiz de questões de engenharia de produção. Aqui está mais ou menos o layout final, pelo menos por enquanto, né? Eu consegui adicionar alguns, alguma mobília aqui, né? Alguns elementos gráficos para deixar mais bonito. E vou mostrar principalmente a parte do banco de dados, né? Como faria para explicando melhor como faria para adicionar os dados que são carregados durante o funcionamento do jogo. Então a gente tem aqui layout com a recepção e os estágios, né? A recepção e os 5 setores A, B, C, D e E, onde teriam as questões de cada assunto diferente. Aqui eu estou mostrando eles na Engine, no editor da Engine, mas para poder rodar todos depois que eu distribuir, né, depois que eu fornecer o jogo para poder rodar tudo, eu tenho aqui no repositório um executável que é o game.exe, que simplesmente rodando isso aqui eu consigo rodar eu consigo rodar o jogo a partir dos scripts e dos dados que são fornecidos juntos, né, dos assets que são fornecidos juntos. Então, rapidamente, uma das coisas mais importantes de fazer seria ativar o banco de dados e preencher as informações. Eu estou usando o PostgreSQL como banco de dados relacional. O editor dele, aqui o Windows 10, né, ficaria o PostgreSQL 9.6, 32 bits, eu tive problemas com 64 bits, então 32 bits funcionou melhor para mim. Eu estou usando a ferramenta de administração dele, que é o pgadmin 4. Abrir aqui rapidamente, espero. Então aqui eu tenho logo na esquerda a lista dos servidores disponíveis, eu tenho só um, PostgreSQL 9.6. E eu peço que você verifique nas propriedades da conexão, se ele está fazendo a conexão na porta 5432. Porque no jogo eu assumi alguns valores, eu assumi algumas coisas que, para facilitar, para não, você perde flexibilidade, mas simplifica um pouco as coisas para facilitar o trabalho aí. Então verifique se eu utilizo a porta 5432 e o usuário é o usuário Postgres, que é o que eu também assumo na hora de conectar pelo jogo. Tem aqui a lista das bases de dados, por enquanto só tem a base de dados original, que é Postgres, mas eu vou criar uma base de dados para o jogo, que é o nome que o jogo assume também. Vou criar uma nova base de dados, ela tem que se chamar GameDB, de Game Database. Né? Não sei se o resto das configurações é padrão. Posso até colocar um comentário aqui. Talvez demore um pouco para criar. Aqui. Então, ela apareceu aqui, eu conecto com a base. E, por exemplo, eu tenho aqui uma série de componentes, né? Mas o que me interessa principalmente é o que está em esquemas public e a área das tabelas. Por enquanto não tem nenhuma tabela criada, porque acabou de ser criada essa base de dados. Mas o jogo ele vai fazer o uso de duas tabelas que você precisa criar. Uma tabela chamada Pages, que vai conter o conteúdo de todas as páginas, seja das questões ou do conteúdo da recepção. E ela vai ter 5 colunas. Eu vou adicionar todas elas aqui. A primeira coluna ela vai ser a coluna ID. O tipo dela, dá para procurar aqui. Ele vai ser um tipo serial, porque para que essa coluna ela tenha sempre valores sequenciais, toda vez que ela vai ser meu identificador de cada entrada. Então toda vez que eu entro com um valor, o fato de ser o dado serial vai fazer com que ou automaticamente esse valor seja incrementado, ou te force, né, te obrigue a sempre colocar um valor incremental
para adicionar uma nova entrada. Isso faz com que cada entrada tenha um valor único. Os outros dados para serial não precisa. Ele tem que ser obrigatoriamente não nulo e é chave primária, porque vai ser o identificador da minha entrada. Eu vou adicionar uma outra entrada chamada text, que vai ser o texto da minha página. Ele vai ser do tipo, aqui ele chama de char varchar, né? Ou varchar em algumas outras bases de dados. Eu vou usar o tamanho no máximo de 512 bytes para ele. O varchar é simplesmente uma lista de tamanho variável de caracteres que vai de 0 a 512. Pode ser nulo, não é chave primária. Vou adicionar um outro campo agora, que é o tipo, porque como eu tenho diversos setores diferentes, como eu mostrei, a recepção, que é o R, e os setores A, B, C, D e E, eu tenho o tipo que vai me dizer qual que é para qual desses estágios, para qual desses setores essa página é destinada. Para identificar o tipo, eu estou simplesmente usando um caractere, então é um char simples. Ele não pode ser nulo, porque eu preciso identificar, e não é a chave primária. Tenho mais um campo, que é o campo das opções. Ele vai ser do mesmo jeito, vai ser uma lista variável de caracteres, aqui no caso de 200 caracteres, e vai conter, no caso das páginas de questões, as opções que eu tenho para responder a questão. Então, no caso da página de recepção, ele nem vai aparecer, então ele pode ser nulo e não é chave primária. E por fim, para as páginas em que eu tenho imagem, em que eu tenho se eu quero mostrar uma figura, alguma coisa assim, eu tenho esse campo image, que ele vai ser um dado binário, que é o dado da imagem. Ele pode ser nulo, obviamente, não é chave primária. Então aqui eu crio minha primeira tabela, a tabela pages, e eu preciso criar uma outra tabela que vai armazenar a pontuação dos jogadores, que é a tabela score. As outras propriedades tudo certo. Ela vai ter também uma coluna ID, que funciona da mesma forma, vai ser do tipo serial, para ser meu identificador, então não pode ser nulo, chave primária. Vou ter mais uma coluna, que é a coluna player, que vai armazenar o nome do jogador, então vai ser uma sequência de caracteres. Aqui no caso eu vou colocar 50 caracteres para o nome do jogador, acho que é suficiente, mas isso pode ser alterado. E como toda entrada precisa do nome do jogador, não pode ser nulo. Eu tenho também aqui uma outra entrada, que vai ser minha entrada points, e no caso score eu tenho o nome do jogador e a quantidade de pontos que ele fez. Como é um número de pontos, vai ser simplesmente um valor inteiro. Então eu coloco integer aqui, não pode ser nulo, não é chave primária. Não sei se falta alguma coisa. Sim, eu preciso adicionar algumas outras configurações, mas tudo bem, vou mostrar aqui. No caso de páginas, nas propriedades, eu tenho aqui as minhas restrições, que eu preciso acho que aqui ele já adicionou. Não, tudo bem. Já tem já marcou como chave primária, né? Não preciso disso. Então, em score, as propriedades de score, será que aqui? Não é isso. Nas colunas, agora sim. Como eu criei as três colunas, id, player, points, nas propriedades de points, eu vou colocar só por conveniência na definição um valor default de 0. Então eu poderia criar uma entrada de jogador sem adicionar uma pontuação, ele automaticamente adicionaria a pontuação 0, como ela não pode ser nula, né? Tudo bem. Então eu tenho minhas duas tabelas. A tabela score eu não mexo nela, ela vai simplesmente ser, os dados vão ser inseridos pelo jogo, mas a pages eu preciso preencher manualmente com as informações das páginas. A forma que eu encontrei mais fácil de adicionar os valores aqui é utilizando os scripts que ele fornece automaticamente. Então eu tenho aqui, se eu clico com o botão direito na tabela, eu tenho scripts, e tenho os scripts de criação, deletar, inserir, selecionar, que é para você listar, né, para você ver os valores, e a atualização dos valores. Então, para isso, na verdade, em vez de usar o select, é interessante usar esse outro ViewData, que é parecido, e vai usar uma chamada select,
para ver todos os dados presentes. Então, por exemplo, eu clico em View All Rows, ele vai mostrar por enquanto que minha tabela está vazia, como deveria estar. Esse pgadmin ele vai manter aqui uma série de abas com todas as queries, né, com todas as requisições que eu estou fazendo. Então eu posso voltar em outra requisição, posso manter várias requisições separadas e ir atualizando elas separadamente. Então fica bem útil. Aqui eu vou usar um outro script que é o script de inserção. E também para mostrar depois, eu vou usar scripts de atualização de valores. Então, perfeito. Aqui por enquanto não tem valor nenhum. Eu vou entrar na query de inserção e vou, por exemplo, inserir uma nova entrada. Você vê aqui que eu já tenho toda a chamada SQL, né? Não preciso me preocupar com a sintaxe. Eu simplesmente preciso me preocupar em preencher os valores. Então, eles estão na ordem, da ordem que eu criei: ID, texto, tipo, type, options e image. Então, por exemplo, eu vou criar um primeiro campo, um primeiro valor, uma primeira entrada com ID 1. O texto, eu vou dizer que digamos que eu vou criar para recepção. Esse texto da recepção, na verdade, é o conteúdo, né? O conteúdo da matéria, de todos os assuntos que podem ser acessados pelo jogador na recepção. Então, vou colocar aqui página de conteúdo 1. O tipo, como é para recepção, é tipo R. Nas opções não tem opção, eu posso colocar null, e se não tiver imagem, null também. Então eu posso rodar isso aqui e vai ser inserido uma nova entrada. Então vê que a chamada insert deu certo, durou 242 milissegundos. E se eu voltar aqui na query de select e rodar ela de novo, eu posso ver que já tem uma nova entrada. Digamos que eu queira agora adicionar uma nova entrada. Eu vou criar uma nova página de conteúdo que vai ter imagem. Também para recepção, não tem opções. E para adicionar imagem, eu vou usar uma chamada do PostgreSQL, que é o pgread binary file. Dentro dessa chamada, dentro desse comando aqui, eu vou passar o nome do arquivo que vai ser lido, porque a imagem é um arquivo binário. Eu vou ler esse arquivo binário para um byte array e ele já retorna automaticamente o byte A, que é o tipo da coluna imagem. Mas isso aqui provavelmente é um cache só para assegurar que o tipo de valor de retorno vai ser do tipo certo. Só que tem uma questão: essa chamada ela procura arquivos a partir do diretório de dados do seu banco de dados. Então, por exemplo, se eu posso, tem por exemplo uma série de imagens aqui, onde que eu tenho uma imagem boa. Enfim, aqui mesmo, dentro do jogo produção, eu tenho o ícone da Godot, esse icon.png. Eu vou copiar ele para o diretório do banco de dados, para a pasta, para a raiz do banco de dados. Ele fica aqui se eu for em C2 pontos, arquivo de programa x86, já que eu estou usando a versão x86, 32 bits do PostgreSQL. PostgreSQL 9.6 data. Se não me engano é aqui. Eu já tenho uma imagem aqui que é o logo.png e vou adicionar o icon.png. Então, digamos, ele está adicionado na raiz. Então, eu posso dar o caminho aqui para esse arquivo a partir da raiz. Então, eu só coloco icon.png. Aqui não tem problema. Só que tem uma coisa, vou mostrar aqui. Se eu tentar adicionar isso aqui, vai dar um erro, porque eu estou passando o ID, que é a minha chave primária, repetido, com o mesmo valor do anterior. Eu não posso fazer isso porque esse aqui é o identificador. Então eu preciso colocar um valor novo, valor 2. Isso assegura que cada linha tenha o seu identificador próprio. Então se eu rodar de novo, funcionou, inseriu. Eu venho aqui
mostra de novo os dados disponíveis, eu vejo que tem uma nova entrada e tem no meu campo de imagem eu tenho dados de um arquivo PNG, de uma imagem PNG. Então, digamos, adicionei 2 entradas para recepção. Agora eu vou adicionar entradas para as questões, para as páginas de questões. Vou colocar o 3 aqui. Página de questão A. Para o estágio A, as opções agora eu posso colocar um texto com as opções, né? Deveria colocar para ter as opções disponíveis, que vão ser, digamos, eu vou ter a opção A, B e C. Para definir qual que é a opção certa nessa questão, eu marco a opção certa com um asterisco, para isso servir na contagem de pontuação. Aqui eu não vou ter imagem nenhuma, então posso colocar null e vou rodar isso aqui. Inserir mais um dado, posso ver aqui que tem mais um dado inserido, e vou fazer a mesma coisa para as outras páginas. Mudar a questão certa aqui só para variar um pouco. Adicionei um novo. Deixa eu ver. Assim, aqui não é B, aqui é 4, né? Porque é um ID numérico. Certo? Adicionar um novo. Página de questão C. Tipo C. Resposta manter A também. Colocar D. 6. Para o estágio D. Posso adicionar mais opções, digamos. Isso aqui varia dinamicamente. Vamos dizer que a última é a certa. E posso até mudar o tipo das opções, né, sem problema nenhum. Digamos que na E eu vou ter um verdadeiro ou falso. Então vai ser simplesmente verdadeiro ou falso. Vamos dizer que verdadeiro a resposta é certa. Adicionei uma nova entrada. Então perfeito aqui. Espero. Se voltarmos aqui, vou dar de novo o select, tem todas as entradas. E agora, se eu for aqui no... mais uma coisa. Se eu for aqui na tabela do score, visualizar os dados também, abre uma outra aba, você vê que eu não tenho nada aqui adicionado. Então, aqui eu tenho o jogo rodando no editor. Eu coloquei um teto aqui para ficar um ambiente mais certinho, né? Eu vou fechar o teto aqui, salvar o projeto e esse projeto eu posso rodar a partir do executável que eu estou fornecendo no repositório, que é o game.exe. Então, quando eu inicio o meu jogo, ele me pede aqui o endereço do servidor, aqui no caso é tanto localhost como 127.0.0.1. O nome do jogador já foi armazenado de outras vezes que eu rodei, mas ele utiliza o último nome que foi preenchido, mas toda vez que eu mudar, quando eu vou rodar de novo, ele vai pegar o último nome preenchido. E é o que ele vai usar para gravar os dados no banco de dados do Score. Vou colocar aqui localhost, só para... Leonardo, pode ser Leonardo mesmo. Vou começar. Então você vê que eu tenho meu ambiente. Tem algum problema com as sombras, mas não sei se requer alguma otimização. Eu não entendo muito disso, precisaria pesquisar melhor. Mas eu tenho aqui o ambiente, estou colidindo com todos os elementos. Opa, fiquei preso. Nossa. Esquisito. Perdão. Vamos de novo. Mas de novo, tá aqui o letreiro do curso. Coloquei aqui no centro da tela uma crosshair, né, um alvo, que ele me mostra quando eu posso interagir com alguma coisa. Então o amarelo quer dizer que é a recepção. Então eu clico aqui na recepção, eu tenho o texto padrão explicando como funciona. E aqui as páginas de conteúdo, como eu criei, página de conteúdo 1 sem imagem e página de conteúdo 2 com imagem. Ele carregou a imagem que estava na base de dados. Perfeito? Então aqui eu tenho os estágios. Cada sala tem a cadeira, a mesa, o quadro aqui.
e o professor. Se for uma atividade em que eu ainda não passei, o alvo fica verde, mostra que eu posso interagir, o tipo da questão, as opções, como eu coloquei lá, digamos, vou colocar B, sei que a certa é B. E quando eu passei já por um estágio, a crosshair, o alvo fica azul. Ele mostra para mim que eu já respondi, só posso voltar. Então eu venho aqui, outro estágio, outro tipo de questão, B. Durante o processo, se eu tiver alguma dúvida, eu posso retornar à recepção, ver o conteúdo de novo. Outra sala, outro tipo de questão. Fica mais ou menos a mesma coisa aqui. Você tudo lê da mesma base de dados. Você vê que acrescentei mais opções, apareceram mais opções lá. Aqui foi um verdadeiro ou falso. Eu só tenho verdadeiro ou falso. Depois que eu terminar todas as questões, se eu volto para a recepção, ele me mostra a pontuação final para cada estágio, e essa pontuação é gravada no banco de dados. Então, se eu encerro aqui, eu vou voltar na administração do banco de dados, eu estou na tabela Score, eu não tenho nenhum dado preenchido. Se eu ver de novo os dados, aparece uma nova entrada, ID1, com o meu nome e a pontuação que eu fiz. Essa pontuação ela é inserida caso não tenha esse nome ainda, ou ela é atualizada no caso eu já tenha feito a atividade alguma vez. Então, agora para deixar a coisa um pouco mais, para ver como realmente está variando, na tabela eu vou adicionar mais, por exemplo, mais uma entrada para o estágio A. Então, eu vou dizer aqui que é com imagem, estágio A, vai ter, vou colocar opções 1, 2, 3 e 4, dizer que a 3 é certo, só que por enquanto eu não vou adicionar imagem, só para mostrar como eu atualizo os dados. Então eu vou fazer isso aqui, adicionar uma nova entrada. Se eu atualizar a lista, aparece uma nova entrada A. Eu vou rodar de novo o jogo. Cadê o jogo? Tudo bem. Não vou passar na recepção agora. E você pode ver que quando eu entrar na questão, eu tenho a primeira questão do mesmo modo. E agora a segunda questão, com as opções novas. Vou fazer rápido aqui. Ele já... Eu nem preciso... A primeira questão já é a resposta padrão, eu nem precisaria marcar. Só passando tudo aqui. Eu volto na recepção para ver minha pontuação. Eu fiz 5 pontos. Você vê que a última vez tinha 3 pontos marcados, eu fiz 3 pontos, ficou 3 pontos registrados na base de dados do Score. Se eu encerrar aqui agora, então vamos ver no banco de dados. Aqui é a tabela do Score, eu vou ver de novo, minha pontuação mudou para 5, uma pontuação mais recente. Agora, no caso da tabela da questão com imagem, que não tem imagem por enquanto, eu vou mostrar como faz para adicionar um novo valor. Do mesmo jeito que eu tenho os scripts de inserção e de select, né, que é para query, para verificar os valores, eu tenho o script de atualização. Perdão, eu já tinha criado esse script aqui. Aqui o script de atualização para minha tabela. O update, ele vai mostrar aqui qual que é a variável que eu quero mudar, qual a coluna e qual a condição, qual é uma condição que eu tenho que passar para identificar a linha certa. No caso aqui eu só quero mudar a imagem. Eu quero dizer que a minha imagem vai ser igual a, usando o mesmo comando, read binary file.
E a imagem que eu vou passar, ela é, eu tenho lá no meu diretório, eu tenho tanto o ícone, que foi o que eu já usei, quanto eu tenho o logo aqui do laboratório, que eu usei uma imagem qualquer. Eu vou usar essa imagem, então eu vou adicionar o logo .png. E a condição, ali onde eu vou colocar, você vê que é para isso que é uma das razões pelas quais serve o ID. Como meu identificador ele é único por linha, eu posso usar o ID para identificar a linha que eu quero acrescentar essa imagem. Como eu quero acrescentar isso aqui, é a linha com ID 8. Então eu posso simplesmente colocar no lugar na condição aqui, where ID igual 8. Perfeito. Acho que está tudo certo. Vou rodar essa query. Adicionei o valor. Adicionei a imagem. Se eu atualizar o select, a minha imagem aparece aqui na página 8. Na linha com ID 8. Então, se eu rodar de novo o jogo, vamos de novo lá. For no setoral, adicionei a imagem. Tem a página inicial, as questões, a primeira questão sem imagem. E a segunda agora, a imagem foi carregada sem problema nenhum. Só atentar para, antes de adicionar com o comando pg_read_binary_file, colocar essa imagem na raiz da base de dados, que é o diretório data, dentro lá do C2 pontos, program files, PostgreSQL 9.6 data. Então, passado isso aqui, já realizei esse questionário. Com o ESC eu posso retornar para o jogo ou sair de uma vez. E acredito que seja basicamente isso. Então, obrigado e qualquer dúvida, estamos à disposição.